quais os principais pontos que o vendedor precisa se atentar quando a gente está falando de cenários de incerteza, quando a gente está falando de política, de macro, de micro, de economia, Dani? Cara, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa se atentar é a gente calibrar a nossa mentalidade, né? O que a gente pensa, né? As coisas que a gente sente acabam interferindo muito no nosso estado, né? No nosso humor, no nosso discurso. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa mentalidade, quanto mais a gente ficar num estado mais positivo para vender, vai ser melhor, né? Minha dica aqui, né, muito parecido com as dicas que eu dava no meio da pandemia, né, quando os vendedores vinham conversar, né, com incerteza, com medo e tudo mais, é a gente focar nas coisas que a gente pode fazer, né? Isso daí é estoicismo na veia, né, Leandrão? Que a gente Sim. usa, né, na nossa empresa e a gente tenta colocar isso em prática o máximo possível, né? Tem coisas que estão fora do nosso controle. Se a gente ficar se preocupando e observando só o que está fora do nosso controle, nós temos uma sensação muito grande de impotência, né? E de ter que ficar esperando para saber o que vai acontecer para ficar mais tranquilo, né? Ao ponto que se você foca nas coisas que estão dentro do seu controle, né? E assim, né, já fomos governados pelo Lula, já fomos governados pelo Bolsonaro, e nos dois governos a gente teve que vender, a gente teve que trabalhar, né? Mudavam algumas coisas, sim, né? Mudava coisa por causa de política interna, mudava coisa por causa de crise internacional, mudava coisa por causa de câmbio, por causa de taxa de juros. As coisas impactam minimamente dentro do que a gente atua, mas a gente sempre teve que fazer o nosso trabalho, né? E se a gente olha para o que está dentro do nosso controle, a gente tem mais controle de fato, né, do nosso resultado. Porque se eu fico simplesmente aguardando, né, se eu passo o dia assistindo o noticiário, se eu fico atrás de notícias, se eu fico no WhatsApp, se eu fico nos grupos, vendo o que estão falando, o que vai acontecer, aquele monte de coisa, né, de qualquer um dos dois lados que seja, né, a gente fica muito ansioso, né, e grande parte dessas coisas não acontece, né, tem muita coisa aumentada, tem muita coisa maquiada, tem muita coisa cheia de viés dentro de tudo isso que a gente consome de informação, né? Então, o que é importante de verdade, na minha opinião, né? Você se manter num estado confiante, se manter num estado positivo, sabendo que a grande maioria das coisas que realmente importam não vão mudar tanto, né? O Brasil vai continuar consumindo, né? A gente tem gente pra caramba trabalhando, tem uma economia girando, né? Se a gente fizer a nossa parte de trabalhar, de buscar cliente, de tentar fazer os negócios, né? E contaminar as pessoas com o nosso positivismo, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Né? É calibrar a nossa abordagem, né? Porque vai ser muito parecido com o que rolava na pandemia, né, Leandrão? A gente vai falar de abordagem um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que em cima da mentalidade é reforçar o ponto de você ser porta-voz de boas notícias pro teu cliente. Porque às vezes você vai ligar pra ele, às vezes você vai mandar um WhatsApp pra ele e você não sabe como é que tá o estado emocional dele, né? Às vezes ele tá, cara, tá super preocupado com o cenário político, se o Bolsonaro vai entregar a faixa de presidente pro Lula, sim ou não, se vai ter intervenção militar, o cara tá tão nessa paranoia, às vezes ele tá no grupo da família e aí alguém manda uma coisa completamente fora da realidade, aquilo, se você não chega pra ele e mostra pra ele, né, que a vida, ela continua aqui, ela continua existindo, amanhã vai existir, entendeu? Então, se você não levar isso para ele de alguma forma, né, você cai no perigoso risco de começar a aceitar isso e você virar o cara que propaga informação,
falsa ou informação que deixa as pessoas tristes, né, Dani? É triste, ansiosa, com medo, isso, né? E é o objetivo dessas informações. Né? Gerar caos, pânico. Eu acho que o grande lance é a gente confortar as pessoas, né? Estar do lado das pessoas para ajudar como a gente pode. Né? Da mesma forma como a gente conversava na pandemia, né, Leandro? Se a gente chega, né, no nosso cliente, ou a gente liga para o nosso cliente, e o cliente está reclamando, e a gente entra na reclamação, vou reclamar junto, né? Às vezes o cara tem a mesma opinião política do que eu, né? E a gente engata naquele negócio, eu falo, não, mas eu estou fazendo rapport com o cliente. Não, cara, você está reclamando, né? Você está entrando, né, numa concordância de um negócio que pode ser de raiva, pode ser de pânico, pode ser de medo, pode ser de qualquer coisa, né? E essa emoção em específico não vai te ajudar a vender, né? Por mais que você esteja concordando com a pessoa, né? Eu acho que o grande lance é tirar a pessoa de estados negativos, e aí seja raiva, seja medo, seja qualquer um desses estados, né? E entre num estado de confiança, entre num olhar de esperança, entre num olhar com uma visão mais positiva para o futuro, né? Para que a gente possa fazer negócio. Sim, né? Porque se a gente entra e a gente concorda que tá difícil, que, nossa senhora, o que vai acontecer? A gente aumenta a ansiedade, a gente aumenta o medo, né? E depois a gente quer falar pro cara em fazer um investimento, né? Comprar o que a gente está vendendo, comprar mais unidades, né? Fazer um investimento alto, fazer um upsell, fazer um cross-sell. E o cara tá com medo e você concordou com o medo dele, e daí ele vai falar, né, Leandrão? Porra, mas a gente tava conversando agora, né, meu? Tô tirando o pé, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então você já concordou com a objeção, você já plantou a objeção antes de começar a conversa. E você já validou a objeção, né? Então... Não tem contorno, né? Não tem como contornar não depois. Tem contorno. Né? Não tem contorno. O grande lance é a gente chegar plantando outra coisa. Né? Se eu for regar a objeção, né? Plantar a objeção quando eu chego, regar, né? Na hora que eu preciso fechar, ela tá lá. Né? Então o grande lance é a gente tomar cuidado com a nossa mentalidade, né? Entender, né? Que sim, estamos num cenário complicado, a gente vai ter que fazer, né, o papel de psicólogo aí, muitas vezes, né, do nosso cliente, do nosso prospect aí, de ouvir realmente, se ele está reclamando, você pode ouvir, né, mas mostrar um outro lado, né, mostrar um outro lado, né, e falar, cara, o mercado do Brasil é gigantesco, né, não vai parar tudo, né, as pessoas vão precisar continuar consumindo, as pessoas vão continuar vivendo a vida delas, né, as empresas ainda vão precisar crescer, né, vão ter empresas que vão escolher tirar o pé? Pode ser que sim. Pode ser que sim. E daí é uma ótima oportunidade para as empresas que resolverem enfiar o pé crescerem. Da mesma forma como aconteceu na pandemia, né, Leandrão? Exatamente. Quantas empresas, não, vou tirar o pé, vou pá, né? Existiram empresas que fizeram isso? Existiram, né? Foram super conservadoras e talvez, né, estão algumas hoje... delas não existem mais. Algumas delas não existem mais, algumas hoje podem estar super bem, né? Conservaram caixa, fizeram movimentos conservadores e tal, e estão ok. Talvez do mesmo tamanho que estava, talvez um pouquinho maior, talvez um pouquinho maior. E teve muita empresa pequena que aproveitou o momento, né, Leandrão? Sim. Entendeu que é um cenário difícil, mas que existe oportunidade. Né? E outra coisa, né? Além de você ser esse portador de boas notícias, de você levar algo positivo para o teu cliente, e muitas das vezes, né, colocar ele para pensar um pouquinho no futuro, tirar ele desse estado presente, jogar ele para o futuro, eu acho que é muito importante você estar muito próximo dos seus clientes. Aí eu tô te convidando a não fazer gestão de carteira, mas sim fazer gestão dos contatos da sua carteira. Você de fato se conectar com o Daniel, mestre dos supervendedores, e você ligar para ele, às vezes, não para você levantar a oportunidade de uma nova venda, mas você ligar para ele e falar, cara, e aí, tá tudo certo? Como é que você tá? Né, ó, estamos enfrentando junto
esse cenário adverso, essa dificuldade. Por quê, cara? Porque no final, quando isso passa, e isso aconteceu na pandemia, né, Dani? Você lembra das pessoas que estavam do seu lado. Não só as pessoas que reclamaram, ou, né? Você lembra de quem estava do seu lado, que de repente teve um problema e recorreu ao Leandro, recorreu ao Daniel dos Supervendedores para resolver. Então, faça gestão de contatos, né? Gestão de relacionamento, né, Leandrão? Gestão do relacionamento com o cliente, é o CRM. Isso. Né? De fato é o CRM, exatamente. E, cara, é muito importante você se manter neutro dentro desse cenário adverso de política, tá? Não é para você não ter a sua opinião. É que nem time de futebol, Dani. Eu vou falar aqui, eu torço pro Palmeiras, né? O Dani aí é corintiano, mas, cara, a gente é super de boa, super tranquilo. É capaz da gente assistir jogo Palmeiras e Corinthians juntos, né? Mas se você não conhece o cliente do outro lado, a gente tava na estrada no Corinthians e Palmeiras junto, né, Leandrão? Verdade. A gente ouviu um jogo, Palmeiras e Corinthians, voltando de treinamento na estrada. E se você não conhece o cliente do outro lado e você faz uma piada porque seu time, né, vai ser o campeão brasileiro de 2022... e o cara pega ar, né, ele nunca mais vai comprar com você, ou ele vai te dar uma baita dor de cabeça para comprar com você. Então o lance de você se manter neutro não é para você não ter opinião, não é isso. Você pode ter sua opinião, eu vou respeitar, tranquilo, mas o lance é para você não esquecer que você está vendendo o seu produto ou o seu serviço, você não está vendendo a sua opinião. Tá? Existe uma diferença muito grande. No churrasco dos amigos, você pode vender a tua opinião pra galera e discutir de uma forma amistosa, gostosa, ter contrapontos, né? Ter essa discussão. Quando você tá vendendo, bicho, você é profissional, cara, entendeu? Não tô falando pra você, se o cara, ele é petista, não tô falando pra você virar petista se você não é petista. Não é isso, mas é só pra você não tomar esse partido, não, né, Dani, não passar da conta, né, cara? Eu acho assim, né, eu acho que existe espaço pra discussão, né? Sim. Mas as coisas estão acaloradas demais. Muito. Né? Nesse período aí de eleições e tal, foram raras as pessoas que resolveram trocar ideia numa boa. Tive conversas muito legais com pessoas dos dois lados que estavam dispostas a conversar. Né? Debater, discutir um pouco, né? Não aquela coisa de defender a posição e agredir a posição do outro, né? O que estamos falando aqui não é que você não pode conversar sobre política, porque vai ser um assunto. Né? O que estamos querendo dizer aqui? Você vai fazer um PAP, né? Camisa da seleção brasileira, a chance de você não vender para 50% dos clientes é grande, porque a eleição foi 50-50. Né? Mas Daniel, trabalho no agro. Né? No agro todo mundo votou no Bolsonaro. Mesmo assim, não é para trabalhar com a camiseta do Brasil. Você não precisa se expor, né, cara? Não precisa se expor tanto. Você pode concordar com todo mundo ali, vocês têm a mesma opinião política, tá tudo certo. Né? Mas você não precisa cravar o posicionamento político para vender. Defenda a sua empresa, bicho. Isso, seu produto. Defender político. Né? Defende a sua empresa, defende o seu produto, defende você, defende o seu cliente, que é isso que a gente faz, é isso que a gente é pago para fazer. Isso. Né? E da mesma forma, você não vai com o bonezinho do MST fazer a rota de cliente do outro lado. Né? Vale para os dois lados. Né? Porque, de novo, né, isso vai... mas meus clientes são tudo PT. Cara, não tem necessidade. Né? Se eles são e eles sabem que você não precisa se carimbar todo do negócio para fazer o trabalho, né? Porque, de novo, vão existir pessoas, né, que de repente não vão gostar dessa atitude, né? Lembrando que a eleição foi 50-50. Quando o Lula entrou lá atrás, teve um monte de gente que achou que seria ruim ou que seria muito bom, e foi o que foi. A vida seguiu, estamos todos aqui hoje. Né? Fomos governados por Lula, fomos governados por Bolsonaro e estamos aqui hoje. Resumindo para vocês, os principais pontos em que o vendedor precisa se atentar é a mentalidade, né? É olhar para a carteira de clientes com um olhar mais humano, é você fazer gestão de contatos, é você focar no relacionamento, e você buscar não se posicionar politicamente para não entrar numa discussão que vai ser difícil de sair,
de você não construir a objeção que o seu cliente vai usar lá na frente para não comprar o seu produto, o seu serviço. Tamo junto? E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!